Quero nesse instante cumprimentar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. É muita alegria estar trazendo mais uma pré-aula para você que está aí aguardando já no nosso canal Cristo é Esperança. Quero dizer que nós vamos estudar na nossa lição de adulto, Jesus viveu a experiência humana, a lição 8. Então nós vamos estudar a lição 8 e eu já queria deixar aqui para você que tem nos assistido, clique aí, seja do nosso canal, aí assine o nosso canal, possa você também comentar o que você está achando da nossa aula, pré-aula, se está lhe ajudando, isso será para nós de muita valia o seu comentário. A lição 8, nós vamos estudar Jesus viveu a experiência humana. Mateus capítulo 4, versículo 23 diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4 e o versículo 23. Na nossa verdade prática, nós temos algo que é muito interessante. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Como leitura para enriquecer a nossa lição, nós temos algumas leituras que podem ser como sugestão para o tema em Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25. Jesus caminhava por toda a Galileia, pregando e ensinando e curando os enfermos. Em Marcos capítulo 6, versículo 2 e 3, Jesus e sua família eram conhecidos na cidade onde viviam. Lucas capítulo 4, versículo 16, a participação de Jesus no culto nas sinagogas. Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 30, Jesus tinha vida social como qualquer pessoa de sua época. Em João capítulo 2, versículo 1 a 2, Jesus participou de um casamento em Caná da Galileia, uma celebração comum da época. Em João capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10, Jesus procurava interagir com as pessoas. A nossa leitura bíblica está em João capítulo 1, versículo 43 ao versículo 51. Que diz assim o versículo 43. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse: porque te viste, porque disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Também como lição, em Mateus capítulo
26, versículo 37, diz assim: E levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E, indo segunda vez, orou, dizendo: Meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beber, faça-se a tua vontade. Vimos aí o quanto Jesus, como na condição de um verdadeiro homem, ele vivendo essa experiência humana, interagiu com a humanidade, interagiu com as pessoas, e isso é importante nós vermos que, como estudamos a aula passada, que Jesus tem as duas naturezas. Estamos vendo Jesus atuando como experiência humana, interagindo com os homens e vivendo ao ponto de estarmos muito claros nessas lições. Aqui nós temos como introdução nessa lição a perspectiva da experiência humana da pessoa de Jesus Cristo. Nosso Senhor teve uma vida social em que ele interagia com as pessoas de toda sorte, iniciando em Nazaré, chegando a Jerusalém. Além da vida social, nosso Senhor tinha uma vida religiosa, pois ele era judeu. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como um monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade. E nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve a vida social e religiosa. O item 1 da nossa lição, a experiência humana no ministério de Jesus. 1. Os debates com autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Os fariseus, o nome vem do hebraico, prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Defendiam a tradição acima das escrituras. Vemos isso em Mateus capítulo 15, versículo 3 ao 6, e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvos das críticas de Jesus. Em Mateus 22 e 15, onde Jesus corrige severamente. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, a qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Atos capítulo 26, versículo 5, também Gálatas capítulo 1, 14 e Filipenses capítulo 3, versículo 5. Os saduceus. Quem eram os saduceus? O nome vem de Zadok, a família que tinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão. Isso em 1 Reis capítulo 2, versículo 35. Até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo, Atos capítulo 5, versículo 17, alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, Atos 23 e 8. E rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se os fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar forças e matarem a Jesus.
Os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos como interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também incomodava, formavam conselhos com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Marcos capítulo 3, versículo 6, você encontra. E estavam associados os fariseus na questão do tributo. Mateus 22, versículo 16. Marcos capítulo 12, versículo 13. A vida social, item 2, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escola dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro, Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. João, capítulo 1, versículo 43 e 46, você pode encontrar isso com facilidade. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Jesus, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Mateus capítulo 26, versículo 37. Eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia. Marcos capítulo 1, versículo 19 e 20. E marido de Salomé. Marcos capítulo 27, versículo 56. Também Marcos capítulo 15, versículo 40. Irmã de Maria, a qual era mãe de Jesus. João capítulo 19, versículo 25. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Lucas 2, 40 ao 52. Ele interagia com as pessoas, independentemente da sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, como Mateus 9, 10, 11, fariseus e a mulher pecadora. Lucas 7, 37, 39, a mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 9 ao 15. Assim, Jesus interagia com as pessoas como um ser humano realmente aqui na Terra. 3. As características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher. Embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo, seu nascimento, contudo, foi normal e comum como o de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Hebreus capítulo 13, versículo 12, Lucas 19, versículo 41, Mateus 26, 30, 37. Sentiu sono, fome, sede e cansaço. Marcos capítulo 8, versículo 24, João 4, 6. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passado pelo a dor da morte. 1 Coríntios capítulo 15, 3 a 4. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Isso vemos Lucas capítulo 4, 1, 14, capítulo 5, versículo 16, capítulo 6, versículo 12. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Então, daí nós vemos a diferença, Jesus mantendo-se numa condição moral e espiritual acima daquilo que nós mesmos vivemos. A encarnação que nós podemos imaginar, a encarnação, Deus pôde se tornar homem sem deixar de ser Deus. Sim, Deus deixou e não foi
algo que deixou de ser um Deus. Como nós vemos aí, a encarnação, ele pode ser Cristo sendo Deus encarnado na natureza humana, no corpo humano, vivendo como um homem. A humanidade de Cristo. As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas de Jesus. Em relato à sua infância, enfoca o seu desenvolvimento físico e intelectual e espiritual. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus, pois estava com ele. Item 2, as heresias que negam a humanidade de Jesus. 1. O apolinarismo. Apolinário foi o bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano não são soma, carne ou corpo, a psique, alma animal, e a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía uma soma humana e um psique humano, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo, em João 1:14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negando que Jesus estivesse espírito humano. Pois bem, a reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Jesus. Lucas, capítulo 24, 36 a 40. Assim como João, capítulo 2, versículo 21. Hebreus, capítulo 10, versículo 10. E também da alma e do espírito. Mateus 26, 38. Lucas 23, 46. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. Hebreus, capítulo 2, 14 e 17. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O apolinarismo foi declarado heresia no concílio de Calcedônia em 451. Um absurdo. Jesus, como homem, teve o espírito humano e teve a alma humana. Monotelismo é uma doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, teleuma, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofista com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo. Marcos, capítulo 14, versículo 36. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana e sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Lucas capítulo 5, versículo 20 e 22. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Jesus Cristo é homem. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo
E todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 3. Então a Bíblia enfatiza que, dizendo, todo aquele que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. O ensino da humanidade de Cristo, no entanto, não neutraliza a sua divindade, pois os evangelhos revelam as duas naturezas, a humana e a divina. Os evangelhos revelam atributos característicos do ser humano em Jesus. Ele nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. O ato do nascimento em si, normal, é comum como o de qualquer ser humano. Tópico 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? 1. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países: Egito, Mateus 2, 14 e 15, Israel, o centro das suas atividades, e Fenícia, o atual Líbano. Mas não falta crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumavam ensinar que Jesus esteve na Índia, e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos nós a rejeitarmos as fábulas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro. Mateus capítulo 13, versículos 55 e 57. João capítulo 7, versículo 15, capítulo 7, versículo 15, 27, 41 e 42. O subtópico 2 diz: Jesus era visto como alguém da comunidade, além da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos em Lucas 4, 22 e 24, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como estrangeiro. Sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica e nada há que se pareça como cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Marcos capítulo 6, versículo 2 e 3 está esse relato. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Conclusão. É o nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. O importante é que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro em toda a plenitude igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Jesus, então, é um Deus, Deus verdadeiro, encarnado como homem, trazendo a mensagem direta como homem. Então, observe que as duas naturezas de Jesus estão presentes, a divina e a humana, conforme estudamos na lição passada, e nesta lição estudamos Jesus viveu a experiência humana. Se você ficou até aqui, deixa o seu like aí ao nosso vídeo, seu comentário, e que Deus abençoe em Cristo Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.